sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Todos nós já lemos na Bíblia a experiência pela qual passou o profeta Elias, muito tempo antes de Cristo, séculos antes de Cristo, quando ele, mesmo sendo um homem de Deus, um profeta de Deus, considerado aí por muitos um profeta de fogo, profeta de grandes milagres na presença do Senhor, de palavras fortes, ele passou por momentos terríveis, momentos de que ele se sentiu sozinho, que ele se sentiu até deprimido diante da situação, das perseguições e da falta de Deus no meio do próprio povo de Deus. Ele pregava para o povo que era chamado povo de Deus e um povo que estava sem Deus. O povo que era chamado povo de Deus era um povo sem Deus. E isso levava o profeta Elias, que era um homem de Deus, a sentir-se assim, até que um dia ele se ocultou, fugiu, se escondeu numa caverna. Aí veio um vendaval, um vento, e o Senhor não estava no vento. Veio um fogo e o Senhor não estava no fogo. Veio um terremoto e o Senhor não estava no terremoto. O vento impetuoso do dia de Pentecostes, o Senhor estava. Mas lá no vento de Elias ele não estava. Tá? Nas línguas de fogo que veio no dia de Pentecostes, o Senhor estava. Mas no fogo que Elias sentiu e viu, ele não estava. O terremoto que abriu o cárcere onde estavam presos Paulo e Silas, na cidade de Filipos, na Macedônia, Deus estava naquele terremoto. Mas no terremoto que Elias sentiu, Deus não estava. Esse vento, esse fogo, esse terremoto de Elias representam as inquietações da alma dele, que muitas vezes são também as inquietações das nossas almas. E o que Deus nos ordena é, no Salmo 46:10, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o vento passou, quando o fogo passou, quando o terremoto passou, Elias escutou uma brisa leve, uma brisa suave, tranquila, calma. O Senhor estava na calma. O Senhor estava nessa brisa. O Senhor está aqui conosco agora. O Senhor está com você que nos acompanha à distância, onde você estiver. O Senhor está presente. Hoje nós vamos ler o 11º capítulo do livro do profeta Neemias, homem de Deus lá na antiga aliança. Capítulo 11, vamos ler juntos e vamos orar no final dessa leitura. Não se importe que nós estaremos lendo aqui muitos nomes, só por esses nomes fazerem parte da Sagrada Escritura, eles também se tornaram palavra de Deus, que nos alimenta, que nos cura, que nos fortalece. Enquanto lemos, Deus manda com uma palavra aí na sua alma para te curar, em nome de Cristo Jesus. Deus manda com uma palavra aí na sua casa, onde quer que você esteja, para te curar, em nome de Jesus. As nossas congregações, elas são profundamente terapêuticas, porque Jesus é a palavra de Deus que penetra em nós como uma sonda, e sondando nossas almas, encontra tudo o que há nas nossas almas que precisa ser curado. Ele cura o medo, Ele cura a insegurança, Ele cura a ansiedade, Ele cura a preocupação, Ele purifica do pecado. A palavra é purificadora, purifica do pecado. A palavra nos limpa. A palavra de Deus é Jesus. É Jesus.
é a própria pessoa maravilhosa de Jesus. Receba Jesus agora nessa palavra. Leiamos juntos e no final oremos juntos. Neemias 11. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez. E Maacéias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128. E superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim, dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Azricão, filho de Hassabias, filho de Buni, Sabetai de Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Ábida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum.
Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Hassabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jaque-Bezeel e suas aldeias, em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Hazar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Nesse capítulo que nós lemos hoje, nós vamos meditar sobre essa pergunta. Repita depois de mim: quem habitará no céu? Glória a Deus. Existe uma palavra muito poderosa e contundente no capítulo 9 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz assim que isso, habitar no céu, não depende de quem quer. E para ficar ainda mais contundente, fala assim, ó, não depende de quem corre. Não depende de quem quer e não depende de quem corre atrás disso. Olha só, muita gente pensa que vai ganhar o reino dos céus e habitar no céu por seu próprio esforço. Quando Jesus falou de esforço, em Mateus 11, 12, está falando sobre outro aspecto. Mas, quando Paulo fala em Romanos 9, não depende em nada, nem da vontade, ir habitar no céu, não depende em nada, nem da vontade humana, nem do querer humano, nem do agir humano. Querer
Ir para o céu, todo mundo quer. Existe uma cultura na qual todo mundo morre de medo do inferno. Todo mundo morre de medo da condenação. Mas não adianta nada morrer de medo do inferno, morrer de medo da condenação e ficar amando os seus pecados. E não tomar uma posição radical contra os seus pecados. As pessoas querem ir para o céu, mas elas não querem se santificar para ir para o céu. E a palavra diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. E Jesus disse no Sermão da Montanha: benditos os limpos ou puros de coração, por quê? Porque verão a Deus. Verão a Deus lá no céu. Verão a Deus lá na glória. O Salmo 15, que eu deixo para vocês meditarem em casa, é um salmo pequeno, de poucos versículos, mas o primeiro versículo se resume nessa pergunta: quem habitará, Senhor, no teu santuário? Quem há de morar na tua casa? E ali vem a resposta. E toda a resposta inclui uma palavra: santificação. Sem santificação, ninguém habitará no céu. Ninguém habitará no céu. Habitar no céu, todo mundo quer. Eu vou fazer 60 anos de idade e desde que eu me entendo por gente, toda vez que um famoso ou uma famosa morre aí no mundo, a televisão tem sempre alguém dizendo que foi para o céu. Porque essa doutrina, essa heresia de que quando a pessoa morre ela vai para o céu, ela foi contada, muito bem contada, pelo catolicismo romano. A Igreja Católica mandou ensinar as crianças: olha, seu vovozinho morreu, foi para o céu. Sua vozinha morreu, foi para o céu. Fulano que você gostava dele morreu, foi para o céu. Foi para o céu só porque você gostava dele? Ele foi para o céu só porque você quer que ele vá para o céu? Ir para o céu é coisa muito séria, que o Espírito Santo de Deus levou o apóstolo Pedro a dizer, em 1 Pedro 4,18, que é com dificuldade que o justo é salvo. Não é qualquer um não, o justo. O justo é salvo. E Pedro colocou isso em forma de pergunta retórica. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Sabe por que a Igreja Católica ensinou isso? Morreu, vai para o céu? Opa, não é bem assim não. A Igreja Católica ensinou isso porque é uma igreja que prega heresias. Todas as heresias, e não só as heresias do catolicismo, mas as heresias que nas últimas 4 décadas entraram pelas portas nas igrejas evangélicas, todas elas têm uma coisa em comum. Todas essas heresias, elas são heresias, são doutrinas falsas, facilitadoras da salvação. São doutrinas que pregam para as pessoas que a salvação é fácil, que a salvação está tranquila, que a salvação está super garantida para você, fica tranquilo. O que essas falsas doutrinas fazem lá na consciência das pessoas? Elas cauterizam a consciência das pessoas e tiram dessas pessoas a preocupação que elas deveriam ter com os seus pecados.
tiram dessas pessoas a urgência de lidar e de tratar com seus pecados na santificação, porque elas ficam com a consciência cauterizada, pensando que está tudo garantido na sua salvação, e só vão saber que não assim que morrem. Como está escrito na carta aos Hebreus, ao homem está determinado morrer uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Esse é o juízo pessoal, que vem no mesmo segundo que a alma sai do corpo, no mesmo segundo que acontece a morte física. Só aí que vão saber que a salvação não estava garantida. Tarde demais. Tarde demais. São as heresias facilitadoras da salvação. A Bíblia Sagrada não tem nenhuma doutrina que diz que a salvação é fácil. A Bíblia, pelo contrário, ensina que a salvação é difícil. Olha o versículo do apóstolo Pedro: é com dificuldade que o justo é salvo. Olha o que Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por essa porta larga. Estreita, porém, é a porta, quer dizer que é difícil de passar por ela. Apertado o caminho, quer dizer que é difícil de andar por ele, que conduz à vida eterna, e são poucos os que conseguem entrar por essa porta e andar por esse caminho. Jesus não pregou facilidade de salvação. A palavra de Deus não prega facilidade de salvação. O catolicismo prega, e hoje muitos pregadores do protestantismo, do mundo evangélico, estão pregando facilidade de salvação. Quer habitar no céu? É difícil. A porta continua sendo estreita, ninguém alarga essa porta. O caminho continua sendo apertado, ninguém alarga esse caminho. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas Deus também é justiça, e Deus também é exigente. Não é qualquer um que entra que vai estar no céu. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E é por isso que a palavra nos ensina o quê? O temor de Deus. Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo deu o seu testemunho em 1 Coríntios 9: eu castigo a mim mesmo, eu castigo meu próprio corpo e o reduzo à servidão, porque eu tenho medo que depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo vir a ser desqualificado. Olha, o apóstolo Paulo tinha medo de perder a salvação. Você não tem, não? O apóstolo Paulo tinha medo de perder a salvação. Você não tem, não? Tenha medo. Desenvolvei essa salvação com temor e tremor, porque o sofrimento dos condenados na eternidade será algo que agora é inimaginável, indescritível. A única palavra que o descreve é lá em Hebreus: horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos
do Todo-Poderoso. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma das coisas que acontece num verdadeiro avivamento, e estava acontecendo aqui na época de Neemias, o último avivamento em Israel, uma das coisas que acontece num verdadeiro avivamento é que as pessoas são tomadas pelo temor de Deus, pelo temor reverencial de Deus, porque a partir de um avivamento acontece muita conversão baseada no temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, que leva essas pessoas a verdadeiramente começarem uma caminhada de profundo conhecimento de Deus, porque a vida eterna é essa, que conheçam a Deus. Conhecimento de Deus. Quem habitará no céu? Vamos ver por que esse capítulo que nós lemos hoje, nos leva para esse assunto, esse capítulo 11 de Neemias. O livro de Neemias, no qual nós estamos completando hoje 11 sábados, vamos completar pela graça de Deus 13 sábados, então até o fim desse mês de novembro estaremos encerrando o livro de Neemias, cada sábado. Tem 13 capítulos, de 1 a 13, e o título é, diga, Vinde, reedifiquemos. Aleluia, nós temos um ministério de edificação. Nosso ministério cristão, o verdadeiro ministério cristão, bíblico, evangélico, não é um ministério de destruição, é um ministério de edificação. Amém? Nós somos chamados a falar palavras que tragam às pessoas verdadeira edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa, que traga proveito, que traga edificação para quantos ouvirem. Amém? Então, o livro de Neemias é um livro através do qual Deus está, de uma forma geral, falando para nós assim, vinde, reedifiquemos. Aleluia. Esse livro está dividido em duas partes. Do capítulo de 1 a 7, tem tudo o que aconteceu a partir desse título aí, repita, Retorno de Neemias. Ou seja, a volta de Neemias lá da Babilônia, Primeiro, voltou da Babilônia uma turma conduzida por um homem chamado Zorobabel, que era da linhagem de Jesus Cristo, ele faz parte da genealogia de Cristo. Depois voltou uma turma liderada pelo levita e escriba Esdras. E por último, veio a última turma dos judeus que vieram da Babilônia, depois do cativeiro para Israel, foi a turma que voltou junto com Neemias. Então, o retorno de Neemias e o que ele fez aí nesse seu retorno. E a segunda parte na qual nós estamos, capítulo 8 até o capítulo 13, o título é, diga, Reforma Espiritual. Aleluia. O que acontece em todo verdadeiro avivamento? Uma das coisas que acontece em todo verdadeiro avivamento é uma reforma espiritual, tá? Uma reforma espiritual. Este é o último, este que está sendo narrado em Neemias, o último avivamento da história do povo da antiga aliança, do povo de Israel. Esse avivamento foi apelidado de restauração, o tempo da restauração, quando o povo, depois que passou 70 anos lá na Babilônia como escravos, voltaram, foram libertos por Deus para voltar à sua terra, reconstruir a sua pátria.
reconstruir a capital Jerusalém, reconstruir o templo que havia sido destruído e, especialmente, mais do que reforma física, do que reforma material, é a reforma espiritual. Porque se as pessoas não forem reformadas, renovadas, avivadas espiritualmente, tudo que é físico, material, não tem relevância nenhuma diante de Deus. As pessoas podem achar aí igrejas, construções de igrejas bonitas, olha, confortáveis, bem iluminadas, bem sonorizadas, uma maravilha, mas espiritualmente as pessoas estão mortas. Toda essa parte física, não, imaterial, não tem valor nenhum diante de Deus. Deus quer operar em todos nós reforma espiritual. Essa segunda parte, então, do livro de Neemias, reforma espiritual, está dividida assim, em 2 blocos. O primeiro bloco, capítulos 9 e 10, aliás, isso, perdão, ali era para ser 8 a 10, tá? Está 9 a 10, corrija aí por gentileza, tá? No seu caderninho. É de 8 a 10, não 9 a 10. O título é, diga, Retorno à Palavra. Não há reforma espiritual e não há avivamento espiritual fora da palavra de Deus. É voltando-se para a palavra. Essa palavra de Deus é quem dá vida. É a palavra quem aviva uma alma que estava morta. Amém? É a palavra que opera reforma espiritual. E do capítulo 11 até o capítulo 13, o título é, diga, Reorganização da Capital. Esses últimos 3 capítulos de Neemias, ele trata de coisas que aconteceram voltadas para a cidade de Jerusalém, que era a capital de Israel, tá? Onde também o templo de Salomão foi reconstruído. O segundo templo recebeu o nome de Templo de Zorobabel, porque foi Zorobabel que liderou a construção desse templo, auxiliado pelos profetas Ageu e Zacarias. Então, tudo isso aconteceu na capital, em Jerusalém. Então tem coisas aí referentes nesses 3 capítulos da reorganização dessa capital de Israel na antiga aliança. Esse final do livro do profeta Neemias, esses últimos 3 capítulos, eles estão divididos assim, ó. O capítulo 11 que nós lemos hoje, repita, habitantes de Jerusalém. A maioria desses nomes que nós lemos aqui, números de pessoas, né, não é o nome de todos, porque aqui tem uns números aqui, né, 468 homens, depois mais 200 e tanto, 300 e tanto, então não estão todos citados aqui, mas essas são as pessoas que deveriam, aí no reinício dessa nação de Israel, depois do cativeiro, habitar na cidade de Jerusalém. O capítulo 12 que nós leremos pela graça de Deus no próximo sábado, diga, situação dos levitas. A reforma do trabalho sacerdotal, do ministério dos sacerdotes do Antigo Testamento. Levitas eram sacerdotes da Antiga Aliança. Na Nova Aliança não tem levitas. Na Igreja de Cristo não tem levitas. Quem canta e toca em igreja não é levita. Levita só existiu no Antigo Testamento. Tinha que ser obrigatoriamente descendente de Levi e tinha então determinadas funções. As funções dos levitas não era só cantar, tinha muitas outras funções. Os levitas eram divididos em vários grupos, cada um deles com determinadas funções para ministrar
a congregação do povo de Deus na antiga aliança. Então vamos ver a situação dos levitas no capítulo 12. E para encerrar o livro de Neemias, o capítulo de número 13. Capítulo de número 13, diga: purificação da imundície. Esse capítulo aí será um capítulo muito forte, tá? Porque esse capítulo aí seria também chamado, poderia ter o título de purificação da estrangeirice. Purificação da estrangeirice ou purificação da imundície. Ou seja, nesse avivamento de Deus, o povo foi convocado a se desfazer de todas as pessoas de outras nações com as quais eles se casaram. O que houve ali foram descasamentos. Um dos motivos pelos quais eles foram levados para a Babilônia foi porque se casaram com quem não deveriam ter se casado. Se casaram com pessoas de outras nações. Se casaram com pessoas que não eram pessoas de Deus. E aqui no capítulo 13, eles foram obrigados a se separar dessas pessoas e mandá-las embora. Inclusive com seus filhos. Já pensou? Deus leva a sério muitas coisas e uma delas é casamento. Deus leva a sério tudo e uma delas é casamento. Não pensa que a pessoa que é de Deus pode sair por aí casando com quem ela quiser. Se não for alguém agradável a Deus, esse casamento se torna abominação e sofrimento. Muito bem. Nós vamos ver isso no último capítulo. Deixa eu por último esse capítulo 13, lá no último sábado de novembro. Nós estamos no capítulo 12, habitantes de Jerusalém. Esse capítulo que lemos hoje, né, com seus 36 versículos, ele está dividido assim, né? Aqueles que ficaram habitando em Jerusalém são nomeados aí do versículo 1 ao 24. E depois, do 25 ao 36, os que ficaram habitando nas demais cidades da nação de Israel. Assim que se divide este capítulo. E aconteceu uma coisa interessante. Houve uma seleção para se distinguir quem seriam, entre todos de Israel, os que deveriam habitar em Jerusalém. Por isso eu coloquei aqui o versículo 1. O versículo de número 1. Vamos ler juntos para não ter que repetir, é um grande versículo. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Vocês viram ali que eu sublinhei a palavra sortes. O que significa que esses lançaram sortes? Eles lançaram sortes aí, era um ritual que existia no Antigo Testamento e que era geralmente orientado pelos levitas, que usavam a sua estola sacerdotal, e eles praticavam uma coisa que em hebraico se chamava Urim Tumim. E esse Urim Tumim, esse lançar sortes, para entender qual o direcionamento que Deus estaria dando em determinadas situações. Isso chegou a existir quase até o nascimento da igreja, quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Pedro, lá no cenáculo, antes da vinda do Espírito Santo, né, convocou as pessoas que estavam ali reunidas para lançarem sortes sobre 2 homens, para que um dos 2 ocupasse o lugar de Judas Iscariotes. Depois disso, nunca mais isso aconteceu, porque isso não faz parte
da nova aliança. Na nova aliança nós não fazemos não existe em Cristo Jesus, na igreja de Cristo Jesus, essa questão de urim tumim. Não existe lançar sortes. Existe na nova aliança receber orientação de Deus, de que melhor decisão tomar, de que escolha fazer, de que escolha não fazer. Pela sabedoria, pelo Evangelho de Deus, pela Palavra de Deus, pelo Espírito de Deus que nos guia a toda a verdade. Amém? Mas ali no Antigo Testamento isso existia, então foi isso que aconteceu ali. Agora tem uma coisa interessante, olha só, que deitaram sortes para trazer, para habitar em Jerusalém, para que habitassem na santa cidade de Jerusalém, 1 de 10. 1 de 10, ou seja, de cada 10 pessoas da nação, de cada 10 pessoas, uma tinha que ser escolhida para habitar em Jerusalém. As outras 9 iam habitar nas suas cidades de origem. 1 de cada 10 é o dízimo. A palavra dízimo é uma palavra hebraica que significa a 10ª parte. A 10ª parte. Então aqui eles dizimaram o povo. Dizimar significa isso. Não tem só o sentido de matar pessoas, não. Dizimar é contar 10 e tirar 1. Contar 10 e tirar 1. O que sempre vai dar em números matemáticos, 10%. Tá? Então, de cada 10 pessoas, 1 era escolhido para habitar em Jerusalém. É claro que esse 1, ia habitar em Jerusalém ali com a sua família. Aqui se refere sempre a homens. Então ele ia habitar ali com a sua mulher e seus filhos, sua família. Então seria assim, 1 de cada 10 famílias era escolhida para habitar em Jerusalém. Aqui nós temos uma profecia exatamente que explica de uma certa forma numérica, não que isso seja uma matemática exata, a doutrina bíblica da eleição. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu o dízimo da humanidade. Não sabemos, estou falando que não é uma matemática exata, não sei se foi 10% da humanidade, mas uma espécie de dízimo da humanidade, Deus escolheu para morar, para habitar no céu. Essa é uma das respostas a essa pergunta. Quem habitará no céu? Resposta mais simples e mais rápida é essa: quem Deus escolheu. Quem habitará no céu? Quem Deus escolheu. Quando Ele escolheu? Antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqueles que Deus mesmo escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para quê? Para serem santos e irrepreensíveis diante dele. É por isso que pessoas que foram verdadeiramente escolhidas por Deus, elas confirmam, como o apóstolo Pedro disse em 2 Pedro capítulo 1, elas confirmam a sua vocação e eleição, santificando suas vidas. Olha, elas não estão se santificando para ir para o céu, isso seria inútil. Elas estão se santificando porque foram escolhidas para ir para o céu. Percebeu a diferença? Elas não estão se santificando para merecer o céu. Elas estão se santificando porque foram escolhidas para habitar no céu. E aí está a diferença uma das diferenças entre os muitos chamados e os poucos escolhidos. Os muitos chamados são aqueles que têm o chamado, têm a vocação, mas eles não têm a eleição.
Vamos dar uma olhada nesse versículo, como o Espírito Santo está me mandando agora. Eu citei para vocês, para vocês não ficassem só no que eu citei. Vejam em loco aí na sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, tá? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E completando no 11, pois desta maneira, que maneira? Confirmando a vossa vocação e eleição, é dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A entrada lá no céu. A entrada no céu. Dessa maneira, como? Confirmando a vossa vocação e eleição. Diga essas duas palavras: vocação e eleição. Aqui está uma das grandes diferenças entre os muitos chamados e os poucos escolhidos de Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Os muitos chamados têm vocação, mas não têm eleição. E é por isso que eles não têm dentro de si nenhuma preocupação com a sua santificação. Eles não dão importância à santificação. Eles até criticam quem dá importância para a santificação. Eu já fui criticado por falar demais aqui de santificação. Pastor Edivaldo só fala de santificação, 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 santificação. Já fui criticado por isso e sou ainda hoje. Até por gente daqui. Por que eu insisto na santificação? Porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, entrará no reino de Deus. Mas o que faz? A vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é essa vontade? 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. E por isso muitos vão estar no juízo final, né? No estado de condenação, clamando: mas Senhor, Senhor, nós estamos aqui porque olha o que nós fizemos em teu nome. Vocês são obreiros da iniquidade. Eu não conheço vocês. Vocês são praticantes da iniquidade. Fizeram tudo isso em meu nome, mas nunca se santificaram. Não deram importância à santificação. Os muitos chamados têm vocação, mas não têm eleição. E por não ter eleição, eles não têm dentro deles o mover de se santificarem. A dinâmica, o dinamismo de se santificarem. Não, eles têm uma conformação espiritual que se transforma numa conformação religiosa, onde eles ficam pensando que são salvos porque se dizem crentes, mas não serão. Os eleitos que Jesus chamou de poucos escolhidos, e aqui dá bem uma dimensão de poucos, de 10 leprosos, um voltou para Jesus, e os outros 9, Jesus perguntou: cadê os outros 9? Não foram todos eles curados? Os outros 9 representam os muitos chamados. O único que voltou representa os poucos escolhidos. Você é o leproso curado que voltou?
Eu sou o leproso curado que voltou. Jesus me curou da lepra do pecado e eu voltei para Ele. Os escolhidos fazem isso. E daí para frente, os escolhidos, que têm duas coisas, não uma. Os muito chamados só têm uma coisa, vocação. Mas os poucos escolhidos, eles têm vocação e eleição. E eleição. Como eu sei se eu sou eleito? Eu sou uma pessoa, olha aqui, 2 Pedro 1,10. Eu sou uma pessoa que está procurando com diligência. Sabe o que é diligência? Diligência é carroça cheia. Lembra as diligências do oeste que os assaltantes, né, com aquelas máscaras da Covid vinham para assaltar? Eles sabiam que as diligências estavam cheias das riquezas que aquelas famílias estavam levando para algum lugar que elas estavam indo. Aí eles vinham assaltar naqueles filmes de bang bang antigamente. Diligência. Por que eles chamavam diligência? O que é ser diligente? Ser diligente é ser alguém que pensa em tudo o que ele precisa. Eu vou fazer uma viagem. O que eu vou precisar levar de bagagem nessa viagem? Eu tenho que recolher aqui tudo que eu vou precisar. Eu estou numa viagem para Nova Jerusalém, a casa do Pai. No caminho, na verdade e a vida. Qual é toda a bagagem que eu tenho que levar? Eu tenho que ser diligente nisso. Porque se eu não estiver levando tudo que eu preciso, eu posso desfalecer pelo caminho. Eu posso ter que parar a caminhada, parar a jornada. Então, eu sou uma pessoa. Alguém pergunta assim: será que eu sou eleito? Responda essa pergunta. Você é uma pessoa que está procurando, cada dia que passa, com diligência cada vez maior. Você é uma pessoa que hoje está buscando a Deus como nunca buscou até hoje, mas ainda está buscando a Deus hoje menos do que estará amanhã, quando virá o dia. Você é uma pessoa que cada dia que passa aumenta mais a intensidade da sua busca de Deus, da sua busca de santidade, da sua busca de conhecimento, da sua busca de aprofundamento na palavra. Você é uma pessoa preocupada com isso, que busca de todo o coração e aumenta, não fica na mesma todo dia, não fica na mesma rotina todo dia, aumenta isso a cada dia. Isso é um sinal de eleição. E se você é uma pessoa que fica na mesma, não está aumentando nada, isso é um sinal só de vocação, não é de eleição. Por isso Pedro fala: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Confirmar que você é um eleito. Confirmar a vossa vocação e eleição. Aleluia. Porque é assim que você vai ter a entrada suprida. E por isso, falando agora da verdadeira Jerusalém, que é o céu, eu coloquei aqui Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, versículos 14 e 15. Apocalipse 22, 14 e 15, né? Que na Bíblia está escrito bem-aventurados, e ali eu já corrigi para benditos, tá? Benditos, leiam comigo então. Benditos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros,
os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha a lista dos que não vão entrar, os que ficam de fora. Ora, o segundo da lista para frente é até lógico ficarem de fora, né? Feiticeiros, impuros, assassinos ficam de fora, não vão habitar no céu. Feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira não habitarão no céu. Mas e os cães? Uma vez eu preguei sobre isso e veio uma criança falando: meu cachorrinho não vai para o céu porque fora ficaram os cães. Bom, os cães aqui, sabe quem são eles? São os muito chamados. Sabe por que são chamados de cães? Porque eles são como o cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. E outra comparação é da porca. A porca lavada que volta a se revolver no lamaçal. Os muito chamados são pessoas que tiveram uma experiência com Deus, como diz em Hebreus capítulo 5, mas voltaram para as trevas, voltaram para o pecado, voltaram para o mundo. Não se santificaram, não se preocuparam com a santificação. Eles são os primeiros da lista. Dos segundos em diante aqui da lista, são aqueles que nunca foram convertidos. Os que nunca foram convertidos são feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras. Mas os cães são aqueles que experimentaram conversão e depois voltaram para o pecado, porque isso é um fenômeno que ocorre com todos os muito chamados. Os eleitos são aqueles que são abençoados, benditos, porque eles lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que significa isso? Santificam suas almas, santificam suas vidas. Para quê? Para que lhes assista o direito de comer a árvore da vida, a palavra de Deus que Deus tem para revelar lá na glória, e entrem na cidade da Nova Jerusalém pelas portas. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.